Glória a Deus, aleluia. Se eu fosse solteiro, eu ia te pedir em casamento de novo. Gênesis capítulo 50, quem achou, diga amém. Isso, último capítulo do livro de Gênesis, eu vou ler dois versículos, os versículos 24 e 25. Esse é um texto que eu particularmente gosto muito. Agora, eu preciso um pouquinho da tua atenção para que você possa receber a mensagem que Deus, eu creio que Deus colocou no meu coração para transmitir para a igreja nessa noite. E a primeira pergunta que eu faço nessa noite: teu coração está aberto para receber a semente viva da palavra do Senhor? Amém. Vamos ler, diz assim: antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que ele prometeu, para a terra da promessa, com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Eu quero ler isso daqui novamente, essa última parte. Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Espírito Santo, por favor, abre os nossos corações e as nossas mentes para que a gente possa receber a Tua palavra e que a Tua palavra possa gerar um reboliço santo no nosso interior nessa noite. Essa é a minha oração. Usa-me pela Tua graça, favor e misericórdia mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é a parte final da vida de José. Ele está tendo vários discernimentos aqui. O primeiro, que ele está na reta final da sua vida. E o segundo, ele está tendo um discernimento profético daquilo que Deus irá fazer. Você vê que na última parte desse texto que a gente leu, ele não está fazendo uma pergunta: olha, meus irmãos, será que por acaso Deus vai intervir na vida de vocês? Vamos lá. É uma hipótese, se ele fizer, eu quero fazer um pedido. Não, ele está afirmando: quando Deus intervier em favor de vocês, sabe por quê? Porque quem é fiel tem data marcada para a vitória. Quem é fiel tem data marcada para uma intervenção divina. Eu estou começando a declarar aqui para alguém nessa noite. Quem é obediente à palavra do Senhor pode ter certeza que na agenda do céu já está marcado o dia que aquele milagre que você vem clamando será liberado sobre a tua vida. José, ele tinha certeza da promessa, só que ele fez um pedido um pouco inusitado, não é um pedido normal. E ele falou: quando Deus intervier em favor de vocês, levando vocês para a terra prometida, vocês vão levar meus ossos daqui. Parece assim um pedido de simples realização, um pedido um pouco diferente, porque levar os ossos é um negócio forte. Ele está falando da morte dele, ele está falando que ali ele já não estaria, mas ele estava pedindo debaixo de juramento. Inclusive, na carta aos Hebreus, se não me falha a memória, no capítulo 11, versículo 22, fala que pela fé, José deu instruções acerca de seus ossos. Pela fé, ele teve uma visão profética daquilo que Deus iria fazer e ele deu instruções. Agora, osso, eu até estive pensando: Senhor, vamos lá, deve ter algum mistério de osso aí, né? Eu estive até pesquisando algumas curiosidades sobre ossos, porque eu não sou médico, minha irmã é médica. Irmãos, eu não entendo nada. Esses dias eu fui fazer um exame de sangue. A única coisa que eu sei é que a menina não tinha muita experiência, errou minha veia várias vezes. Errou a veia, irmãos, aí não achava a veia. Eu falei: ô moça, eu sou grande, a veia deve ser grande também, não deve ser tão difícil. Aí ela encontrou um vasozinho que estava gotejando assim, um sanguezinho tipo de
de uma pessoa magrinha, pequenininha, parecia assim, anêmico. Falei, ó, não é meu biotipo isso daqui não é a verdade sobre mim. Mas foi a via que eu achei. Aí ela pegou uma seringa e começou a puxar. Eu falei, você está puxando pele, você não está puxando sangue. A menina forçou tanta barra que eu acabei desmaiando, irmãos. Imagina o vexame no laboratório. Irmão, não é para rir, irmão, é para orar pela minha vida. Ela começou, puxa para lá, puxa para cá. Eram 6 potinhos para encher, ela tinha enchido metade de um. Eu falei, chama alguém mais experiente aí, por favor. Aí veio a mulher mais experiente, foi no outro braço. Na primeira, pum, encheu os 6 potinhos. Só que aí eu já estava mais para lá do que para cá. 12 horas sem me alimentar, irmão, fazendo um jejum daquele rigoroso. Eu falei, eu estou começando a ver tudo branco, e eu não estou conseguindo voltar, me deram água, me deram todinho, me deram um monte de coisa, não voltava. Falaram, vamos levar o senhor para deitar numa salinha aqui em anexo. Aí foram, irmãos, para quê? Você consegue? Eu acho que eu consigo, eu mais para lá do que para cá. Levantei, irmão, no corredor, espatifei, porque 4 enfermeiras não conseguem carregar esse varão aqui. Mas foi uma vergonha, irmãos. Aí vem a enfermeira com bolinho, vem a enfermeira, eu falei, por que você não trouxe isso antes, Jesus? Eu fui me recompondo. Não sei nada de medicina, irmãos, nada. Mas eu passei uma baita de uma vergonha. Estou contando isso daqui para quebrantamento do vaso. Se eu não entendo nada de exame de sangue, muito menos de ossos. Agora, uma coisa que eu sei é que os nossos ossos, né, eles têm algumas características que eu tive vendo, pesquisando na Bíblia, buscando, cavando o coração de Deus. Uma das coisas que é interessante é que, e eu até me lembro, quando era criança, fui numa excursão da escola, e eu vi um monte de garotinho, assim, pulando, tinha um escorregador muito grande, num parque que a gente foi, um monte de garotinho, tudo magrinho, eu sempre fui gordinho, essa é uma verdade sobre a minha vida. Os garotinhos pegavam impulso, pulavam no escorrego, eu fui querer fazer a mesma coisa, irmãos. Meu pé ficou agarrado embaixo de mim quando eu caí, eu só ouvi assim, pum! Quando eu cheguei, eu já não podia mais mexer meu pé, fui fazer um raio-x do osso, e apareceu uma fissura. Não sei se você já teve uma fissura. A minha foi até quase quebrou, né? Mas automaticamente o meu osso, ele começou a se recompor, né? Fiquei engessado. Porque uma característica do osso é que ele se recompõe aos poucos. Se a fratura for uma fratura que desencaixou alguma coisa, é necessário uma intervenção cirúrgica só para colocar no lugar. Mas o osso, ele vai colando. Alguém já teve essa experiência? Assim, é meio dolorosa, mas ele vai sarando naturalmente, né? Dentro do que é cada situação. Falando em osso quebrado até... Aqui mando um abraço para a diaconisa Andrea, que quebrou o pulso antes de ontem, passou por cirurgia de última hora, talvez você não ficou sabendo, teve que operar o pulso. Nós abençoamos a tua vida, Andrea, você vai se recompor já, em nome de Jesus. Provavelmente ela deve estar assistindo online. Se você tiver o contato dela, manda uma mensagenzinha para fortalecer. Foi de repente, quebrou, mas vai se recompor em nome de Jesus. Então, o osso, ele é a nossa estrutura. Só sobre esse negócio de estrutura já dá para pregar aqui um tempão. Porque o corpo não caminha sem a estrutura, o esqueleto é uma estrutura. O corpo de Cristo, ele precisa de uma estrutura. Hoje em dia tem gente menosprezando a estrutura, falando, eu posso ser igreja na minha casa. E igreja somos nós, mas todo o corpo precisa de uma estrutura para funcionar. Por isso que Deus está ampliando a nossa estrutura física, porque o corpo, igreja Cara de Leão, Irajá, está crescendo. A estrutura é bênção, irmãos. Deus, ele te colocou num lugar estruturado. Deus não está inventando aqui, não está brincando de cristianismo com a gente. Você está plantado num lugar sério, num lugar abençoado. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Corpo, pelo que eu estive vendo, né? A gente tem aí cerca de 206 ossos. Interessante que criança, Daniel, por exemplo, tem mais osso do que eu, mesmo sendo neném. Ao longo do tempo, alguns ossos vão se juntando, vão se fundindo, e o adulto ele fica com 206 ossos. Mas enfim, José, ele deu uma estrutura, eu acho que ele não pensou nem nisso tudo. Mas uma coisa interessante é que José, ele tinha uma visão de futuro. Diga comigo, visão de futuro.
visão de futuro, uma visão profética. E ele deu instruções acerca dos seus ossos. Por favor, vocês vão me prometer que quando vocês forem em direção à terra prometida, vocês vão levar meus ossos daqui. Agora, uma coisa, e aqui eu vou começar a pregar para você entender o que Deus quer falar contigo nessa noite. Quando José falou meus ossos, levem meus ossos daqui, eu tive observando e até pedi confirmação. Temos um pastor no Projeto Vida Nova que ele é muito entendido de grego e hebraico, o pastor Clóvis de Olaria. E eu pedi até para ele me confirmar isso que eu estava estudando. Porque essa palavra, no original, significa, além de osso, significa essência. Diga comigo, essência. E sabe o que José estava querendo, de forma profética, falar para o povo de Israel? E nessa noite Deus vai falar contigo. É que de caminho à terra prometida que Deus tem para você, você vai ter que enfrentar deserto. Mas se você não carregar a essência no deserto, você não sobrevive ao deserto. Por isso você precisa se lembrar que para atravessar o deserto, eu sinto o Espírito Santo aqui, e chegar na terra prometida, só chega lá quem tem a essência, só chega lá quem sabe qual é a sua substância, qual é a sua estrutura. A tua essência não é o valor que você tem guardado no banco, a tua essência não é a roupa que você carrega, a essência é o Espírito de Deus que se move na tua vida. José profeticamente começa a falar para o povo de Israel: vocês, para sobreviverem ao deserto, vocês precisam carregar a essência. Eu creio que José, em outras palavras, permita-me conjecturar um pouquinho com isso, ele está falando: lembrem-se da minha essência, porque houve um momento que eu fui traído, eu fui ferido, mas eu me recompus. A minha essência sempre foi uma essência de sonhar, a minha essência foi uma essência sempre de governar aonde Deus me colocava. Para você vencer os desertos da tua vida e chegar para a terra prometida, você precisa ter a essência, manter a essência. A essência é a presença de Deus na tua vida. A essência são as promessas que Ele te fez. A essência é você saber quem é Deus e saber também o diabo não vai poder paralisar aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu creio que nessa noite eu vim pregar para alguém que tem essência, alguém que tem sobrevivido a desertos, e pessoas te perguntam: como você sobreviveu até aqui? Você fala: é a essência que eu carrego. Isso tem me feito caminhar, vencendo a cada dia, com olho na terra prometida, mas sabendo que o deserto que eu estou atravessando, eu estou sendo sustentado pela essência. O Evangelho, ele tem uma essência especial. A essência, se diluída, perde a sua qualidade. Você já comprou um perfume bacana? O que vale do perfume é a essência. Estou certo ou estou errado? Não tenho, isso daí eu não pesquisei não. Mas cada perfume tem uma essência que dá a característica certa para aquele perfume. Se a essência for boa, o perfume é maravilhoso. Se a essência for furrequinha, o perfume não é bom. A essência. Hoje em dia, nós estamos vivendo em um tempo onde o inferno, com as suas estratégias, está tentando roubar a tua essência. Está tentando entrar na tua casa e roubar a essência dos teus filhos. Quem são teus filhos em Deus? A essência de quem eles são, como eles foram criados. Quem é você na igreja, na casa do Senhor? Quem é você como cristão nessa terra? O inferno tem tentado roubar a tua essência. Se ele roubar a tua essência, provavelmente você vai morrer no meio do deserto sem viver a terra prometida. Mas quando você não abre mão da essência, quando você não abre mão da tua identidade, quando você não abre mão de quem é Deus para você, não tem deserto que te segura. Você vai atravessar deserto, se for necessário, vai atravessar mar vermelho, se for necessário você vai andar sobre as águas, mas você vai chegar aonde Deus falou que você vai chegar. Diga comigo, essência. Em outras palavras, eu creio que José estava falando: vocês precisam carregar a essência para poder sobreviver àquilo que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer. Mas no meio desse caminho todo, se levantam muitas coisas. E você pode testemunhar que no meio da tua caminhada, para viver o que Deus te prometeu, tem se levantado tanta coisa. Tanta coisa que está tentando roubar a tua essência, roubar a tua fé.
roubar aquilo que faz você se levantar de manhã e falar: hoje é o dia do meu milagre. Tem dia que o inferno está tentando roubar tanto a tua essência que você não tem força nem para liberar uma palavra profética. Tem dia que você se levanta e parece que você precisa se converter de novo. Mas eu venho falar que existe uma essência que está sendo renovada em você nessa noite. A tua fé vai te salvar. A tua fé vai fazer você atravessar deserto. E você não pode perder o foco na terra prometida. Porque a essência de um homem de Deus, a essência de um filho de Deus, uma filha de Deus, é ter o foco na promessa, é ter o foco em Jesus, é ter o foco no sacrifício na cruz, o foco de que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E se Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Através dele nós podemos vencer qualquer circunstância na vida, para viver as suas promessas em nós. Diga comigo: essência. Eu não posso perder a essência. E eu sei que tem gente que vem atravessando muitos desertos nessa noite. E esses desertos estão fazendo você quase perder a essência. Perder a alegria. Qual é a tua essência? Não só como cristão, mas você tem uma essência como pessoa. Você tem um presente, você tem uma característica que é tua, que Deus te deu. Tem gente que é alegre, tem gente que é feliz, tem gente que dá vontade de ficar perto o tempo todo. Mas eu venho falar que tem alguém aqui nessa noite que é esse tipo de pessoa. Mas as circunstâncias nas quais nós estamos vivendo está tentando atrapalhar e roubar a tua essência. Não fique olhando para baixo, continue olhando para a terra prometida. Não perca o teu foco. A essência que Deus derramou em você vai fazer você alcançar as promessas. A instrução de José foi tão forte que a Bíblia fala, eu estou falando de memória aqui muita coisa, então depois você pode até confirmar, mas a Bíblia fala que Moisés, quando saiu do Egito, carregou os ossos de José, foram rumo ao deserto. Mas não foi Moisés que entrou com os ossos de José na terra prometida, foi Josué. Isso está no livro de Josué. Josué enterrou os ossos de José já na terra prometida, porque o que Deus tem para fazer na tua vida é tão grande que você não vai conseguir concluir tudo. Os teus filhos vão concluir coisas que você vai iniciar em Deus pela fé. A tua sucessão vai fazer coisas maiores do que você. Tem coisa que Deus quer fazer tão grande na tua vida que não dá simplesmente para você concluir. Você só está dando pontapé inicial, mas o mundo vai ver o que Deus vai fazer através das tuas futuras gerações. Só que não vão se esquecer que quem deu o start foi você. Não perca a essência. Não perca a essência. Fala para pelo menos 5 pessoas: não perca a essência. Nossa igreja é uma igreja de essência. Eu não estou falando que somos melhores do que ninguém, mas eu estou falando que nós temos uma essência característica nossa. Não perca a essência. Não perca a essência de cara de leão. Não perca a essência de filho de Deus. Não perca a essência de homem e mulher de fé. Não perca a essência de homem e mulher que ora. Não perca a essência de homem e mulher comprometido. Não perca a essência daquilo que Deus tem feito na tua vida. Seja uma pessoa de essência, substância. Você sabe, alguns antigos eu vejo, né, quando falam de culinária, quando falam de geração, é que no meu tempo você não entende, a gente era substância, rabada, mocotó, essa geração é de hambúrguer e pizza, a gente tem essência, sabe? Transmita, falando no âmbito espiritual, transmita a essência para os teus filhos. Eu estou triste, porque... triste assim, uma forma de dizer, eu recebi um zap que por um lado é verdade, mas por um lado me entristeceu. Fala: a geração de ferro está morrendo. Não sei se alguém já recebeu esse WhatsApp. A geração entre 50, 60 e 70 anos está morrendo. A geração de ferro, uma geração que suportou muita coisa, uma geração que suportou adversidades, que suportou crises, uma geração que enfrentou uma inflação absurda, uma geração que... Tem alguém
que é dessa geração aí? Não tô falando que você está morrendo não, mas o zap que eu recebi falava isso. A geração de ferro está passando. E uma geração mais nova está chegando, que eu nem lembro o nome que deram para essa geração, da qual eu... geração de cristal. Aí eu falei, opa, eu sou da geração de cristal. E eu até falei, o apóstolo me mandou esse zap, ele repassou para vários, eu falei, poxa, é verdade que a geração de ferro está partindo, a gente vê tanta gente que a gente tem perdido ultimamente, né? E gente relevante, gente abençoada, até dentro do mundo cristão, gente assim que a gente ama. Eu fico triste porque é uma geração preciosa, mas também fico triste porque essa geração da qual eu faço parte está sendo chamada de cristal. Aí o apóstolo me falou, mas Deus sempre guarda remanescentes em cada geração. E eu creio que Deus tem guardado remanescentes com essência nessa geração. Você tem essência, você é um remanescente. Você não vai passar sem que aquilo que Deus te prometeu se cumpra na tua vida. Mas o que vai te sustentar de pé nesse deserto não é a conexão que você tem, não é o recurso que você tem, é a tua essência que vai fazer você ficar em pé. É a essência, e quando eu falo essência, é a presença de Deus na tua vida. Essa é a maior essência que um cristão tem, é o Espírito Santo. E nesse deserto, quando você tem a essência, como Moisés estava diante do mar, a essência falou para ele, levanta a tua vara, o mar se abriu, eles atravessaram. A mesma essência que quando tinha água amarga, ele lançou a vara e a água se transformou em doce. A mesma essência que fazia cair maná do céu, a mesma essência que era coluna de fogo, coluna de nuvem, a mesma essência que operou milagres e maravilhas. Essa essência, eu estou falando do Deus vivo e poderoso, está contigo, está comigo. Nós vamos atravessar os desertos que forem necessários para vivermos aquilo que Deus nos prometeu. Mas você não pode perder a essência, você não pode se esquecer de Jesus, você não pode perder o foco no Evangelho. Carrega esses ossos no deserto, eu sinto Deus aqui nessa noite. Carrega esses ossos nesse deserto, não solta esses ossos não. É desconfortável, mas é a essência. Faz você ser diferente, mas é a essência. Eu imagino quando o povo de Israel ia atravessando o deserto e um pessoal ia carregando os ossos. E aí alguém poderia perguntar, o que é isso que vocês estão carregando aí? É a essência, não são os ossos. Eu estou falando o que eles significam. É para a gente se lembrar de que a gente não pode esquecer da essência. A arca da aliança, a essência. Estou falando de elementos simbólicos, mas que nos fazem lembrar que nós precisamos carregar no meio desse deserto a essência. Você pode abrir mão de tudo, mas não abra mão da essência. Você pode abrir mão de bens materiais. Você pode abrir mão de amizades, mas não abra mão da essência. Não abra mão da essência. Quer vencer esse deserto? Carrega esses ossos no meio desse deserto. Carrega a essência. Vai te fazer diferente. Vai te custar um esforço maior. Muita gente não vai entender por que você não abre mão de certas coisas. Mas você pode falar, é a essência. Na minha casa, meus filhos sabem o que é essência. No meu casamento, eu sei o que é a essência. É a presença de Deus. É a substância que eu não posso esquecer no meio do caminho. Para muitos pode ser um desconforto, mas para mim é um motivo de vida. É um motivo que me mantém de pé. Você se mantém de pé porque Deus está contigo. Não abra mão da essência. Não abra mão da essência. Se você veio aqui nessa noite disposto talvez a chutar o balde, não abra mão da essência. Pastor, mas está desconfortável atravessar esse deserto carregando isso tudo. Não abra mão da essência, porque se você abrir mão disso, você não suportará o deserto. Mas enquanto você estiver com os olhos postos na terra prometida, carregando a essência, você vai sobreviver a qualquer tipo de deserto. Alguém pode dar um glória a Deus? Oh, Deus está renovando a tua essência nessa noite. Deus está renovando a tua vida nessa noite. Você não vai perder o bom perfume. Você não vai perder a essência. Pela fé, José viu o que iria acontecer e deu instruções. Nessa noite, pela fé,
eu sei que você vai viver um tempo novo na tua vida. Nessa noite, pela fé, eu sei que você vai viver cumprimento de promessas. Mas nessa caminhada rumo ao cumprimento, você não pode abrir mão da essência. Você não pode se esquecer daquilo que Deus é para você. Você não pode abrir mão de carregar aquilo que Ele quer depositar sobre a tua vida, que é principalmente a presença dEle no teu lar. Essência. Diga comigo, essência. Não abra mão da essência. Em toda a caminhada de José, já estou chegando no final da mensagem. Em toda a caminhada de José, ele não abriu mão da essência. Ele não parou de sonhar, sim. Ele foi um homem usado por Deus para governar, sim. Quando ninguém tinha, ele tinha, sim. Mas isso tudo por quê? Porque ele tinha uma essência, que era Deus na vida dele. Era Deus que fez José ter sucesso na sua vida. É Deus quem vai fazer você ter sucesso na tua vida. É Deus quem vai fazer você ser diferenciado. E eu quero agora, todo mundo que do vocal pode ir subindo, eu quero agora declarar algo sobre a tua vida. Você vai ter a essência que Deus derramou sobre José. Quando ninguém tinha, você vai ter em abundância. Você vai emprestar e não vai tomar emprestado. Quando ninguém interpretava o que Deus iria fazer, José recebia a revelação do céu. Deus vai te revelar aquilo que ninguém consegue ver, aquilo que ninguém consegue imaginar. Você vai ser voz profética para autoridades. Você vai ser voz profética para cidades. Você vai ser voz profética para prefeitos, para governadores. Quando ninguém sabe, você vai saber, porque não é questão de conhecimento, é questão de essência. Enquanto você tiver essência, ninguém te mata no deserto. Enquanto você se mantiver na essência, ninguém vai te derrubar no deserto. E haverá um dia que você, os teus filhos e os filhos dos teus filhos desfrutarão da terra prometida e poderão perguntar: como você chegou até aqui? Você vai responder: é essência, é o Espírito de Deus na minha vida, é o que Deus está fazendo, é o que Ele ainda vai fazer. E se Ele fez na minha vida, vai fazer na tua também. Eu estou falando nessa noite para um povo que tem essência. Onde está o povo que tem essência nessa noite? Será que alguém pode dar um minuto de glória a Deus e aleluia? Será que alguém pode bater as suas mãos? Será que alguém pode abrir a sua boca? Nessa noite, a essência, que é o Espírito Santo, está agindo. Enquanto o Espírito está agindo, não tem deserto que te segura. Carregue a essência, não abra mão da essência. A perseguição não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja. Levante as suas mãos e diga mais uma vez: perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não perca a essência. Por difícil que esteja a situação, não perca a essência. Por complicado que esteja o mundo, não perca a essência. Porque é a essência que tem te mantido de pé nesse deserto. Eu tenho uma notícia para você: o deserto não é para sempre.
você vai viver as promessas de Deus na tua vida. Mas para chegar lá, não abra mão da essência, não abra mão da santidade, não abra mão da verdade, não abra mão de viver uma vida sincera diante do altar do Senhor. Do que você tem que abrir mão é do pecado, da mentira, do engano, do adultério, da fornicação. Disso você abre mão, porque isso não é a essência de cristão. Mas santidade faz parte da nossa vida. O que tem mantido o meu casamento de pé, o ministério de pé, é a vida com Deus, é a santidade. Essa é a essência que vai te sustentar. Eu não quero fazer apelo para não gerar muita aglomeração aqui, mas eu quero que você receba aí no teu lugar. Você que está na tenda, você que está assistindo online, você que precisa renovar essa essência no teu coração, fortalecer, trazer mais de Deus para a tua vida. Que nessa noite seja uma noite que você dê esse passo, falando: Senhor, eu não quero perder a minha essência. Tentaram roubar, tentaram me intimidar, mas eu tenho uma essência, eu tenho a presença de Deus na minha vida. Agora eu não posso finalizar esse culto sem dar uma oportunidade para aquele que nunca deu um passo de fé. E talvez você fale assim nessa noite: pastor, estou achando tão legal, eu vim aqui, estou visitando. Ou eu já fiz parte de uma igreja, mas há muito tempo eu não vinha, e agora eu estou vindo aqui. E eu entendo que eu preciso ter essa essência na minha vida, preciso ter a presença de Deus na minha vida, eu preciso dar esse passo. Tem alguém aqui nessa noite que deseja dar esse passo de fé? Se você está aqui, se você está talvez na tenda e deseja dar esse passo de fé, eu quero convidar, enquanto o Ministério de Música vai estar cantando, que você possa sair do teu lugar e vir aqui na frente. Somente aqueles que nessa noite estão dando um passo de fé, falando: a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Essa é a tua oportunidade para você receber na tua vida a maior e a melhor essência do universo, que é a presença de Deus. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Essa é a tua oportunidade. Eu vou te dar 2 minutinhos. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação santa. Tem a primeira pessoa aqui, mas eu sei que tem mais gente nessa noite. Sai do teu lugar, vem aqui, vem aqui. Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou, a igreja. Tem a segunda vida aqui, aplauda Jesus. Acompanhe ela, que tem mais gente aí. Tem mais gente. Venha. O Espírito Santo vai te encher nessa noite. Alguém acompanha essa moça aqui, por favor. Alguém acompanha essa moça. Vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou. A perseguição não parou. A igreja, o Coliseu não parou. A igreja, os leões não pararam. A igreja do Senhor. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Vocês podem olhar para mim aqui um minutinho. Olha, eu tenho aqui na minha frente o querido Leonardo. E também veio aqui a Kátia. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Olha, vocês... Ai, mãe e filho, que bênção, que legal. Eu
queria falar com vocês algo aqui nessa noite. Vocês estão dando um passo que é fundamental para que vocês possam ter uma vida feliz aqui. É o passo de receber Jesus no coração. E nessa noite eu quero profetizar que a presença de Deus vai encher a vida de vocês de uma forma tão especial, que vocês vão viver a melhor semana da vida de vocês até hoje. Nessa semana haverá paz, haverá alegria no coração. Pastor, mas você não tem ideia do que eu estou vivendo. Eu tenho ideia de quem é Deus e do que Ele pode fazer na vida de vocês. E o maior milagre é saber que nessa noite, através da atitude de vocês, o nome de vocês está sendo escrito no livro da vida. E podemos saber que a nossa vida não termina aqui. Um dia estaremos juntos na presença do Senhor. Mas hoje é um dia de alegria. E a Bíblia fala que há festa nos céus quando alguém entrega a sua vida ao Senhor Jesus.